Olá, graça e paz a todos. Hoje estamos dando sequência ao nosso estudo que iniciamos sábado passado. Sábado passado falamos sobre história da igreja, sobre história da formação, dos livros da Bíblia, da lista dos livros do Novo Testamento e do Antigo. E hoje nós vamos falar sobre história do cristianismo. Serão 3 vídeos, conforme eu falei. História da lista da formação das Bíblias, hoje história do cristianismo, e um terceiro vídeo, o último será semana que vem, nós vamos falar sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas. Hoje nós falamos sobre história da igreja, há muitos materiais sobre história da igreja, história do cristianismo, Esse aqui, História da Igreja, curso da ETAD, um livro muito bom, Quando eu fiz esse curso muito conhecido no Brasil, na Assembleia de Deus do Brasil, ETAD significa, que não é da Assembleia, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, Teve em muitos lugares que era o único curso de teologia que algumas igrejas tinham. Então, está aí. História da Igreja, um livro muito bom. Esse livro aqui, História do Cristianismo, Michael Collins e Matthew Price. Detalhes sobre esse livro aqui. Esse livro aqui foi escrito da editora Edições Loyola, uma editora católica, escrito por um católico e um protestante. Um livro muito bom. Ele começa desde lá no judaísmo, a igreja lá dos primórdios, e termina na igreja atual, Olha aqui a foto do Billy Graham, no Congresso. Então termina um livro muito bom. Edições Loyola, quem quiser adquirir. Mas há muitos livros, sobre história da igreja. Uma coleção muito boa que eu indico é a coleção do História do Pensamento Cristão, do escritor latino-americano, escritor Júlio González, escritor evangélico, Júlio González. Ele tem uma coleção sobre história do pensamento cristão muito boa, excelente. O primeiro é a Era dos Mártires, depois vem a Era das Trevas, e aí vai, até chegar à Era do Tempo Inconclusivo, que seria o tempo atual, Se não me engano, são 10 livros, uma coleção. Muito boa também. Mas existe muito material sobre história da igreja, história do cristianismo. Semana passada, a gente falando sobre bibliologia, sobre a formação do cânon sagrado, E há 3 anos atrás eu fui convidado para dar aula no nosso Instituto Bíblico aqui da igreja, o IMP, Instituto Missão aos Povos, que alguns anos atrás chamava IBADETRIN, eu tive a honra de ser diretor. Mas há 3 anos atrás eu fui convidado pela atual direção para dar aula de bibliologia. E foi um desafio, foi muito bom. E acho que eu fui a que mais aprendi, porque fui realmente estudar muito sobre essa área. E enquanto eu estudava bibliologia, eu vi que não tinha como estudar bibliologia sem estudar em paralelo a história da igreja. Até porque o reconhecimento dos 27 livros do Novo Testamento, nos primeiros 300 anos da igreja, ali coincidiu com o período ali da história da igreja. Então, vi que as duas tinham que andar juntas, E aí que eu me debrucei sobre as duas matérias, bibliologia e história da igreja. Os 300 primeiros anos da igreja, até o ano 325, por que 325? O ano 325 é quando tem o Concílio de Nicéia. E 12, 13 anos antes, o imperador Constantino havia vencido uma batalha. O segundo côncipe, depois de ter tido uma visão sobre uma cruz para pôr nos escudos,
havia sido publicado o Edito de Milão, né, em 312, cessando a perseguição do Império aos cristãos, e poucos anos depois a igreja seria oficializada como oficial do Império Romano. Constantino, então, passa a ser o imperador apoiando o cristianismo. Então, aí é um marco na história da igreja. Os 300 primeiros anos, até essa época, esse período é chamado hoje pela história cristã moderna como os 300 primeiros anos como igreja cristianismo primitivo. Cristianismo primitivo, até 325. De 325 em diante, nós podemos ver ali a gênese, a formação, né, ou a instituição praticamente do catolicismo como nós o conhecemos hoje, né, dessa forma. Não que antes de 300 não havia já alguns elementos que já denotava algo do catolicismo, né? Já havia, sim, antes já havia alguns elementos. No século II começa já a haver os primeiros sinais de veneração a Maria, século II, né? Então não é do período apostólico, não é do período do Novo Testamento, é um período posterior. Começa a surgir os primeiros venerações a Maria, Orígenes, né? Lá no 254 já começa a falar sobre isso. Depois outros, 330, Atanásio e outros, também isso foi crescendo, né? A mariolatria foi crescendo do século II em diante. Até que culmina no ano 431, quando tem Concílio de Éfeso, depois de Capadócia, em 451. Nesse concílio, o tema era tanto Maria como a Cristologia, porque havia um patriarca da igreja de Antioquia que ele estava defendendo, Nestório era o nome dele, Nestório, defendendo que Cristo, que já havia alguns bispos chamando Maria de Mãe de Deus. Então Nestório discorda e diz que Cristo não tinha duas naturezas juntas, unas, mas as duas naturezas eram separadas. Praticamente como se tivesse o Cristo humano e o divino. Então Maria era mãe apenas do Cristo humano, não do divino. Então isso na época foi considerado heresia, reuniu-se, né, e decretou, né, a favor de Cirilo, um grande bispo na época, que defendeu a ideia, né, das duas naturezas, de Maria como mãe de Deus. Então no ano 431 essa ala ganha contra Nestório, que praticamente abre uma dissidência na igreja e cria a ala dos cristãos ou católicos nestorianos, que existe até hoje, né? Catolicismo da Síria, de igrejas do Oriente, até hoje há alguns que seguem o rito nestoriano. Mas eu falei na aula passada que nesses primeiros 300 anos foi muito difícil, né, para a igreja na época, porque havia nós não tínhamos a Bíblia no formato de hoje, né, igual eu falei. Sim, formato impressa, toda encadernada, 66 livros num só livro. Não, era muito difícil, era tudo manuscrito, eram livros separados. Ter uma Bíblia completa era ter uma biblioteca. E quando terminou de ser escrito o Novo Testamento, havia muita dúvida sobre quais livros, né? Quando terminou de ser escrito o Novo Testamento, não havia um consenso de quais livros eram sagrados, eram canônicos e quais não eram. Então, no início, chegou-se em algumas listas a ter nomes de livros como que hoje são chamados deuterocanônicos ou apócrifos, como Pastor de Hermas, né? Como havia e outros livros mais. Com o tempo, isso aí foi sendo afunilando as ideias de quais realmente seriam os livros sagrados, mas isso demorou um tempo. Enquanto isso, começou a fervilhar heresias também na história da igreja.
Então, e ao mesmo tempo que eles enfrentavam uma perseguição feroz do Império Romano. Então foi difícil. Esse período aí, após a Era Apostólica, após o século I, há um período chamado período dos pais da Igreja. Né? O período dos pais da Igreja, ou também chamado período patrístico, a Era Patrística. A Era Patrística ela vai até mais que 300 anos, ela costuma ir até quase um ano praticamente 600, por aí. Até porque tem os pais da Igreja Oriental, os pais da Igreja Latina, né? Então são vários, é um período longo. Eles foram importantes porque como começou a surgir heresias, eles também faziam o papel de apologistas, quer dizer, de defesa da fé. Então começava a escrever, né, livros, né, em defesa da fé. Muitos pais da igreja, né? Olha aqui, os pais da igreja, chamados pais da igreja. São assim que termina o período apostólico, esse pessoal tem uma influência muito grande. Né? Alguns deles, os primeiros, chegaram a ser discípulos de alguns apóstolos. Depois os outros, não, aí foi vindo outros pais da igreja. Então, Inácio, anos 67, anos 110, Policarpo, né, 69 a 156, Papias, anos 70, anos 155, Justiniano, Irineu, esse é um pai da igreja muito famoso, Irineu, né, anos 130, anos 200, Tertuliano, anos 160 a 220, muito famoso Tertuliano, Orígenes, Eusébio é muito importante. Orígenes ele fez, né, um trabalho muito grande, escrevendo muitos livros, muitas cópias, né, versões do Novo Testamento, traduzindo. Eusébio é um historiador, né, ele é chamado de pai da história eclesiástica. Ele escreveu um livro, eu até tinha esse livro até algum tempo atrás, mas perdi esse livro, não sei se emprestei, o que aconteceu, perdi ele. É um livro que é vendido hoje, né? Chama História Eclesiástica. Ele é escrito mais ou menos nessa época aí do Concílio de Nicéia, 325, 330. E é um livro importante porque é praticamente o segundo livro histórico da igreja, da história da igreja, né? O primeiro havia sido Lucas, o Evangelho de Lucas, aliás, o livro de Atos, né, dos Apóstolos, livro de Atos, escrito por Lucas, que havia escrito o Evangelho de Lucas antes, e alguns até dizem que os dois livros eram um compêndio do só, Lucas e Atos. E depois veio Eusébio, né, no ano 320, por aí, 325, escrevendo História Eclesiástica. Então, aí ele vai falar sobre até alguns períodos antes dele, né, como chegou Jerônimo, o ilustre pai da igreja, 340, 420, é Jerônimo que vai fazer uma tradução da Bíblia para o latim, né, a famosa Vulgata. João Crisóstomo, era chamado Boca de Ouro, né, era um grande pregador que teve na época, nesse período aí. E vão haver outros depois, mas esse aqui foi um dos mais importantes também, no 354 a 430, Agostinho, ou também chamado pela Igreja Católica de Santo Agostinho. Então aqui teve outros, né? Existe Efraim, o Ciro, e Gregório Magno é chamado também, mas esses aqui geralmente estão aí, né? Os pais da igreja, o período patrístico. Foi um período importante. Eles faziam, igual eu falei, um papel muitas vezes de apologista, escrevendo contra heresias que iam surgindo, né? A primeira heresia que surgiu foi o gnosticismo, né? Que negava a encarnação de Cristo. Depois surgiu, né, os marcionitas, marcianos, anos 150 aproximadamente, quando ele queria, os gnósticos queriam acrescentar livros na Bíblia, né? Queria acrescentar o Evangelho de Maria Madalena, queria acrescentar o Evangelho de Judas. Já os marcionitas queriam tirar o Antigo Testamento todinho, queriam o Novo Testamento dos 4 evangelhos, queriam manter só o Evangelho de Lucas, ainda mesmo assim cortando alguns capítulos, e 10 epístolas paulinas, o resto, para eles, podia jogar fora. Então,
Ele reuniu um grupo, depois foram chamados de hereges. Como ele propôs essa divisão, né, de listas da Bíblia, a igreja então viu que precisava oficializar uma lista realmente dos livros, quais realmente eram os livros que compõem o Novo Testamento. Heresias foram surgindo. Nos anos 300 e pouco surgiu o Ário, né? Defendia uma doutrina muito próxima do que defende hoje os Testemunhos de Jeová, a respeito da pessoa de Cristo, que Cristo não era Deus, era inferior a Deus, era a maior criatura que existia, Filho de Deus inferior a Deus. Isso foi combatido, só que esse grupo dos arianos ajuntou muita gente inclusive próximo ao imperador Constantino. A Igreja Católica diz que ela que é a igreja que iniciou, né, lá com Jesus, com os apóstolos, que Jesus fundou, que Pedro foi o primeiro Papa. Mas o que acontece? Quando vai ter a lista, existem duas listas sobre os bispos de Roma, elas são conflitantes, elas não batem. Então, se isso era tão importante assim, devia ter sido melhor preservado, né? Na verdade, é um apagão histórico entre os anos 70 até os anos 120, mais ou menos, desses bispos. Porque todo bispo, na verdade, a maioria deles eram chamados de papas. Né? Porque papa, na verdade, simplesmente era uma linguagem de respeito, significava papai. Então, muitos bispos foram chamados de papas sem serem papas no sentido do que é um papa hoje, ou foi na Idade Média. E a Igreja de Roma não era mais importante, não. Havia na época, chegou uma época que houve, eles falaram que a igreja era regida por 5 igrejas principais, aquelas que dominavam o cristianismo na época, né? 5 sedes. Então ali estava Jerusalém, Roma, Antioquia, Alexandria e Constantinopla. E havia rivalidades entre esses bispos, entre essas igrejas, não achando que era mais importante que o outro, né? Qual que dominava mais. Mas se você for olhar a geografia dessas igrejas aí, somente Roma está ali na Europa, né? As outras são mais do Oriente. A igreja do Oriente era muito forte. Muito forte. Bispos do norte da África, né, ali do Oriente, muito forte. Igrejas ali de Alexandria. Existem alguns filmes que, para quem quer entender um pouquinho como que era essa época confusa, de conflitos, heresia, tem um filme que chama Ágora. Ou ele também tem vezes que ele tem o título de Alexandria ou Ágora. É o mesmo filme, né? A atriz principal é a Rachel Wells. Ela faz o papel da Hepátia, que era uma matemática, famosa matemática, filósofa. Só que ela não era cristã, né? E aí ela enfrenta a luta de alguns grupos cristãos. Ela tinha amizade com alguns bispos, como Cirilo, que foi um bispo muito importante na época, mas Hepátia depois ela é morta, né? De forma muito cruel. Mas esse filme mostra bem, mostra os judeus lá, mostra seitas dentro do cristianismo, algumas muito radicais, conforme mostra lá, mostra a rivalidade entre os bispos e entre essas igrejas sedes aqui. Então tá aí uma dica, né? Filme Ágora ou Alexandria. Hepátia viveu entre 355 a 415. E nesse filme mostra dessa rivalidade dos bispos e mostra claramente que não há uma figura de um bispo centralizado, como a figura de um papa. Esse filme mostra muito bem isso. Outro filme sobre essa época, quem tem um filme que chama Santo Agostinho. Ele é um filme mais recente, acho que tem uns 6 anos. Mas existe a vida de Agostinho, mas existe um outro filme de Agostinho muito bom. Esse já é antigo, ele é de década 72, 73, mais ou menos. E mostra sobre a vida de Agostinho. Lá também mostra
fala muito sobre essa questão das seitas que havia na época, né? Agostinho ele era bispo de Hipona. Hipona fica onde hoje é a Argélia, um país africano. Então vocês veem que a igreja no norte da África era muito forte, né? Era muito forte nessa época. Então não era Roma a principal, ela começa a ganhar destaque aos poucos, vai ganhando destaque, porque primeiro que era a igreja que estava na capital do império, era Roma. E eles tentavam associar a importância deles dizendo que Pedro e Paulo estiveram lá, né? O que era muito comum na época. A igreja ela queria jogar algum destaque para si, então ela se associava dizendo que o apóstolo tal da Bíblia foi seu fundador, né? Igual a Alexandria, falava que foi o evangelista Marcos que fundou ela, e assim por diante. Cada um tentava se associar a algum. Então Roma, eles diziam, não, aqui teve Paulo aqui, Pedro morreu aqui, Paulo morreu aqui e tal. Eles estiveram aqui na igreja. De fato, Paulo escreveu uma carta aos romanos, né? Mas quando escreveu essa carta, antes dele ir em Roma, na verdade. Bom, então havia isso aí. A figura do Papa, como a gente conhece mesmo, ela só vai se consolidar com o Papa Leão I, no ano 440, o Papa que chegou a negociar, né, com Átila I, né, que era o chamado terror dos bárbaros. Ele tenta centralizar o poder desse Papa. E depois dele, depois de mais de uns 130 anos depois desse Papa, vai ter o Papa Gregório, Gregório Grande, Gregório Magno, ano 590. Esse sim é chamado, alguns estão na dúvida se é Leão I ou Gregório Magno realmente foi o primeiro Papa no sentido do Papa como uma figura maior, né, central da Igreja Católica. E não Pedro. Pedro está muito distante. Para começar, Pedro não era o líder nem da igreja de Jerusalém. Só começa a liderar a igreja no início, né? Ali, Atos capítulo 2, 3, 4, 5. Mas ele não é, o líder no início. Lá em Atos, lá em Atos capítulo 15, a gente vê lá o concílio de Jerusalém, quando quando no concílio de Jerusalém, por exemplo, a gente vê que quem lidera a igreja ali, em Atos 15, não é Pedro. Ele participa do concílio, assim como Paulo, mas ele não é o líder. Quem é o líder é Tiago. Então, quer dizer, se alguém fosse ser papa ali em Atos, seria Tiago, não Pedro. Então não havia isso aí. Né? Pedro, a gente vê hoje, uma das doutrinas aí, a questão da... Aperta no vermelho. A questão da infabilidade papal, né? Criada em 1870. A gente olhar por esse lado, né? A gente vê deferência ou referência a ela no sentido mais do que isso. No sentido de ser incentivado a orações a ela, preces a ela, né? De forma nenhuma a gente vê isso. A gente vê Jesus em alguns momentos, né, até falando, quem é meu pai e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Não desrespeitando ela, é claro, mas simplesmente mostrando que ali não havia esse papel, né, que depois foi criado de corredentora, de virgindade perpétua. Mateus mostra, né, que José não a conheceu até que nasceu Jesus. Depois eles têm filhos, mais filhos, né, filhos e filhas. Mateus capítulo 13, versículo 55. Não estão aí, não é esse Jesus, filho de José, de Maria, de Nazaré, não estão entre eles seus irmãos, suas irmãs, né? Aí cita o nome dos irmãos de Jesus, né? Tiago, Judas, 4 nomes masculinos, e depois fala que tinha irmãs também. Então esses conceitos, na verdade, foram criados, não existe no Novo Testamento virgindade perpétua de Maria, de concepção sem pecado de Maria. Nossa concepção sem pecado foi só de Jesus. Maria
tem um cântico lá no livro de Lucas que ela fala assim: eu louvo a Deus, o meu Salvador. Ou seja, ela também precisava de um Salvador. Depois foi criado o dogma da Assunção de Maria ao céu. 1950, né? 1950, 70 anos atrás foi criado esse dogma. Só que lá em João capítulo 3, Jesus falando lá com Nicodemos, ele diz assim: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ascensão só Jesus teve. Adoração também só Ele. Não existe corredentora, comediadora, nem ela, nem santo nenhum. Eu fico vendo aí, né, questão da apologia, né, fala de orações aos santos, né? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 é muito claro, né? Só há um Deus, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então foram dogmas, foi criado, mas não existia no Novo Testamento e não existe até hoje. Essa igreja, nos 300 primeiros anos, ela é perseguida, ela enfrenta heresia, ela luta para definir a lista dos livros do Novo Testamento e começa a ser formulado também conceitos doutrinários. Conceitos doutrinários começam a ser formulados também. A gente vê questão aí de toda igreja, geralmente, ela tem o seu conceito, né, de dogmas, de doutrina, né? A Assembleia de Deus mesmo, né, a igreja que eu pertenço, há 3 anos atrás, em 2017, criou uma declaração de fé, né? 2017, uma declaração extensa, né, grande, mais de 150 páginas, onde eles tentam detalhar, né, a questão principal de suas doutrinas básicas, né? Isso a Igreja Assembleia de Deus que eu digo não como denominação, porque essa declaração de fé aqui não é da denominação Assembleia de Deus. Tá? É bom que isso fique bem claro. As igrejas Assembleias de Deus, ela não é a igreja que tem um único ministério, uma única convenção. Essa declaração de fé é simplesmente das igrejas, é claro que são maiorias, mas das igrejas cujos ministros são filiados à CGADB. Existe outra grande convenção assembleana, chama CONAMAD, que é das igrejas madureiras, que não é essa declaração. Eles estão naquele Cremos ainda de 1969. Assim como existe também a nova convenção, né, criada dos últimos 3 anos para cá, que é a CAD, né, liderada pelo pastor Samuel Câmara, lá no Belém. E fora essas 3 convenções nacionais, a Igreja Assembleia de Deus tem igrejas independentes, né, que não estão dentro de nenhuma dessas convenções. Exemplo, a Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, de Cristo, pastor Silas Malafaia, né, que até 2010, 2011 estava ligado à CGADB, mas depois se desfiliou, e hoje ela não está em nenhuma dessas grandes convenções nacionais, mas a Igreja Assembleia de Deus. Então esse cremos, ele não é da denominação, essa declaração de fé, é de uma parte dela, tá bom? Bem explicado, tem 3 anos, né? A Igreja Assembleia de Deus, estou fazendo um parênteses aqui, porque agora nós vamos falar da questão doutrinária, formação de doutrinas. Ela em 1911 não tinha, né, uma declaração de fé. Depois começou a surgir algumas pequenas declarações nesse sentido da década de 30. E em 1969, no Jornal Oficial da Igreja, que era o Jornal Mensageiro da Paz, o pastor Alcibiades Pereira Vasconcelos, então era o editor do jornal, da CPAD, publica então pela primeira vez, 14/16
né, linhas do cremos, alguns conceitos bem básicos, né, de doutrina. Então era assim, ó, uma página só, sai no jornal. Cremos na inspiração divina e verbal plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida do caráter cristão. Cremos, né, que há um só Deus, eternamente subsiste em três pessoas distintas. E depois, então, 69. Em 2017, formula-se, então, conceitos mesmo, né, desses itens, e até mais desses itens de outras questões na declaração de fé. Bom, mas de onde surgiram esses conceitos que a Assembleia de Deus, a Batista, as igrejas têm, né, para declarar uma doutrina? Essas doutrinas, elas vêm muito antes, né? Quando eu falo sobre o conceito de cremos em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas, estou falando de uma doutrina chamada doutrina da Trindade. Doutrina da Trindade, é uma doutrina. Existem algumas doutrinas na Bíblia, algumas doutrinas que são consideradas, né, pelos cristãos, de modo geral, como doutrinas fundamentais. Existem outras doutrinas que são importantes, mas não estão dentro desse grupo de doutrinas fundamentais. Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte: se eu declaro estar diferente contra uma doutrina fundamental, isso significa heresia, porque é uma doutrina fundamental. Qual que é uma doutrina fundamental? Essa que eu falei, a doutrina da Trindade é uma doutrina fundamental. A doutrina da divindade de Cristo é uma doutrina fundamental. A doutrina sobre a pessoa do Espírito Santo é uma doutrina fundamental. A doutrina sobre a salvação pela fé, pela graça, na obra expiatória de Cristo é a doutrina fundamental. Ser contra essas doutrinas significa heresia, né? Então, por que a gente fala que o Ário era herético? Porque ele foi contra essa cristologia, a divindade de Cristo, a doutrina da Trindade. Agora, existem outras doutrinas que, embora importantes, elas não são fundamentais. Divergir nelas não torna a pessoa herética. Que isso fique bem claro. Porque existe diferença entre doutrinas e usos e costumes. Tem muita gente que mistura essas duas coisas, né? Doutrinas e usos e costumes. E mesmo em doutrina existe três classificações de doutrina. Doutrina, sabe o que significa doutrina? Doutrina significa ensino. Ensino sistemático de alguma coisa. Ensino sistemático de alguma coisa. Doutrina. Agora, usos e costumes está muito ligado à questão cultural. Questão de cultura. Então, uma doutrina bíblica, uma doutrina de Deus, ela não muda nunca, né? Essa doutrina, por exemplo, da expiação, da crença na expiação, da salvação pela fé, pela graça, na expiação de Cristo na cruz. É uma doutrina fundamental, uma doutrina que não muda. A doutrina que, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em Israel, na China, qualquer lugar do mundo, ela é a mesma doutrina. Agora, usos e costumes, eles já variam de acordo com a cultura do lugar, do país, da cidade, da região, e eles mudam. A doutrina é imutável, mas o costume é mutável. A doutrina ela é geral, o costume ele é local. Então, houve época que havia muita dificuldade, há pessoas até hoje que eles sentem muita dificuldade sobre diferenciar o que é uma doutrina e o que é um costume. Essas doutrinas, eu disse, a gente olha, estão nesse período aqui patrístico, e vê a formulação de conceitos, mas a doutrina em si já existia ali no Novo Testamento. Então, alguns críticos da Trindade vão dizer: a palavra Trindade não está na Bíblia. A palavra Trindade não está na Bíblia. Esse conceito aparece primeira vez num dos pais da igreja que eu citei aqui, que é o Tertuliano, que viveu entre 160 e 220. Tertuliano, ele então aparece pela primeira vez com o conceito da palavra, mas a doutrina, a essência dela está no Novo Testamento. Então, quando diz que nós adoramos um único Deus,
que subsiste eternamente em três pessoas. Viu que eu comecei a ler o credo da Assembleia de Deus? Fala. Cremos em um só Deus, isso é uma doutrina, é a doutrina da Trindade. Cremos em um único Deus que subsiste eternamente em três pessoas. Não são três deuses, é um único Deus. É um mistério, na verdade. No entanto, são pessoas distintas. Mas o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Né? Então essa é uma doutrina fundamental. Mas ela está na Bíblia. Você vê o batismo de Jesus. O Pai do céu bradou: esse é meu Filho amado em quem me compraz. O Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba. E o Filho está sendo batizado. As três pessoas lá. Quando a gente olha lá no hebraico, o Elohim, quando diz lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus o céu e a terra, a palavra ali está no plural. Né? Interessante, né? Façamos o homem à nossa imagem, plural. Torre de Babel, desçamos e confundamos as línguas. Ali Deus não estava falando com anjos, ele estava falando com alguém igual em eternidade, em poder, em atributo. Né? Isso no Antigo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, isso fica muito claro, né? Até na bênção apostólica, que o apóstolo Paulo termina a carta de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, dizendo, né, que é falado no final de cada culto das igrejas, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, né? Essas três pessoas da Trindade, muito claras ali. E a gente vai ver isso, né? A gente vai ver aspectos, né, da divindade, né, da onipotência, onipresença, onisciência nas três pessoas da Trindade. Aspectos de Deus Criador nas três pessoas da Trindade. Né? O Pai é Criador, o Filho também é Criador. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra. O Pai é Criador, mas o Filho também é, que Colossenses Paulo diz, e tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o Filho é Criador. O Espírito Santo é Criador, porque em Gênesis capítulo 1, lá fala que o Espírito Santo pairava sobre as águas, estava ali criando. O Pai é Salvador, né? Jeová é Salvador, né? Está lá em livro de Isaías. Mas o Filho é Salvador. O Espírito Santo também aplica a obra da salvação. É ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E assim, em todos os aspectos a gente vai ver. Então, essa é uma doutrina fundamental. Então, ser contra essa doutrina é heresia. Né? Então, surgiu o arianismo, surgiu o sabelianismo, que era o inverso do arianismo. Eles diziam que todos os nomes da Trindade, na verdade, eram só títulos de Jesus, mas havia Jesus. Então, a heresia também. Também a divindade de Cristo, né? A Cristo é inferior, né, a Deus, né? Inferior ao Pai. Ele não é criador. Ele é o primeiro anjo criado por Deus. Isso também é heresia, porque o Filho, ele é Deus. Jesus é Deus. O que mais? Então, são conceitos que vão sendo formulados, né? Vão ser debatidos. O Concílio de Nicéia, no ano 325, combate ário, afirma que são doutrina da Trindade, né? Atanásio trabalhou muito nessa época aí. Então esse período de 300 anos foi muito importante. Mas depois de Constantino, as perseguições cessam. Os 300 primeiros anos da igreja não tinha templo. Eles se reuniam nas casas, nas catacumbas. Quando você vê a igreja dos 300 primeiros anos, é a igreja sem templo. Quando você lê Atos capítulo 2, 42, todos os dias se reuniam nas casas no templo. Esse templo aí era o templo dos judeus, porque os primeiros cristãos eram judeus. Eles não tinham autorização de ter templos. Quando Constantino e sua mãe começam a construir templos, o templo de Santa Helena, o templo disso, daquilo, aí começam templos luxuosos, grandiosos.
começa a mudar, a perseguição cessa, a igreja se torna institucional. Mas aí também começou a corrupção da igreja. A igreja então se mistura, né, com o poder dominante, com a política dominante da época. Então começa a vir inúmeras pessoas para a igreja, mas sem conversão. Começa a ter adesão e não conversão. Porque era a religião do imperador, então muita gente simplesmente mudou de religião. Era o status quo. Mas vinham sem transformação de vida, o imperador começa a interferir na administração eclesiástica, começa a nomear bispos, começa a nomear presbíteros, começa a construir templos, começa a vir dinheiro para a igreja. Muita gente dizia, aleluia, que bênção. Não foi bênção, se revelou um grande problema. Essa interferência, essa institucionalização, né? Começa depois do ano 300, e a coisa vai piorando. Então começa a ter lá no ano 400, anos 500, alguns protestos. Quando a igreja começa então a perder aquela simplicidade, a entrar em corrupção, a ter um clero que não era convertido, né? Algumas pessoas então têm a ideia de sair do mundo no sentido físico mesmo. Então é quando surgem os chamados, né, bispos, né, do deserto, né, começa a ter com Bento, né, de Núrcia, começa até aquela chamados, depois foram chamados de padres do deserto mais para frente, que eram pessoas que se refugiavam em mosteiros, né? Eles falavam, vamos nos separar disso aí tudo, ficar separados aqui, que aqui a gente fica fora do pecado, né? Foi quando surgiu a ideia dos mosteiros, as pessoas, dos ermitões, se separarem, foi o primeiro protesto. Depois começa a surgir outros. A igreja começa a mudar, começa a ter veneração aos santos, os bispos começam a ganhar poder político, econômico, começam a ficar muito diferente da simplicidade do Novo Testamento. Essa igreja começa a se diferenciar demais. Isso vai, né, crescendo nesses primeiros 1000 anos de história da igreja. Quando chega no final, perto do ano 1000, eles têm um surto escatológico na época, quando começam as pessoas a dizer que estão tendo visões, profecias, que o fim do mundo, né, ou a volta de Cristo, ocorreria no ano 1000. Teve isso aí. Pessoas vendiam suas propriedades, bens, esperando então o fim dos tempos no ano 1000. O ano 1000 chega, não há fim do mundo, Cristo não volta, aqueles bens estão agora em poder da igreja, e muitas daquelas pessoas, alguns deles que tinham vendido tudo, se tornam até mendigos depois. No ano 1000. A partir do ano 1000 começa a ter um outro período da história da igreja. Começa a ter as chamadas cruzadas. Primeiro teve a divisão da igreja do Oriente e Ocidente, depois tem as chamadas cruzadas. Os papas então incentivam, lideram cruzadas para que os países europeus então pudessem invadir o Oriente Médio e libertar Jerusalém do domínio dos muçulmanos. No ano 622 surge uma nova religião no mundo, o islamismo, que vai com Maomé e vai dominando todo o Oriente Médio, inclusive a região lá da Palestina. Então no ano 1000 e poucos surgem então as cruzadas. Essas cruzadas, os muçulmanos até hoje não perdoaram os cristãos por causa dessas cruzadas. Não foi só uma, teve algumas cruzadas. E eles eram guerras mesmo, guerras sangrentas de ambos os lados. E a desculpa era essa, era recuperar Jerusalém. Ao mesmo tempo também começa a surgir movimento dentro da igreja. Alguns movimentos de protesto, alguns movimentos tentando reformar a igreja. Quando surge São Francisco de Assis, né, tentando combater a opulência, a riqueza da igreja.
É quando surge também os teólogos que eram filósofos ao mesmo tempo, era o período da escolástica, que surge então, né? Surge Anselmo, e surge, né, pessoas que contribuem dentro da filosofia, até dentro da teologia também, né? O famoso Santo Anselmo, né? E ele é um deles. Depois surge Tomás de Aquino, um grande pensador, né, da igreja, e ele chega a ser colocado quase que em grau de importância junto com Agostinho, né? Agostinho foi um grande pensador da igreja, né, no ano 354, ano 430. É Agostinho também que vai mudar o pensamento da igreja durante 1000 anos na questão escatológica. Na aula que vem a gente vai falar muito sobre isso. É Agostinho também que vai definir algumas bases que depois, quando tiver a reforma protestante, vai servir de mote tanto para Calvino como até para Armínio também, de linhas de pensamento dentro da soteriologia, dentro da doutrina da salvação. Então esse período, agora que estou falando de 1000 e poucos, vai surgir também movimentos de protesto, né? Os valdenses, surgem os valdenses, que era um grupo que também tenta combater essa riqueza da igreja, tentar voltar àquele simplicidade lá da igreja primitiva. Eles são considerados hereges pela igreja, muitos são mortos, condenados à fogueira. É quando surge a famosa Inquisição da igreja, com os cátaros, com os valdenses, que são esses movimentos, né, que vão surgindo dentro da igreja. E surge então a Inquisição, condena pessoas à fogueira, à perda de bens materiais, prisões, né? Surge o Tribunal da Santa Inquisição. E vão surgindo depois vai surgir os pré-reformadores. John Wycliffe, na Inglaterra, faz uma tradução da Bíblia para o inglês. Ele quase foi para a fogueira, ele escapou por muito pouco. John Wycliffe, né, foi um pré-reformador. No ano 1300, no ano 1400 vai surgir John Hus, né, lá na região da Boêmia, no atual Eslováquia. Antes, durante muito tempo, chamou Tchecoslováquia. Então surge, né, os pré-reformadores, né, Jerônimo Savonarola, que depois foi para a fogueira. Isso antes da reforma. Então, o papado vai se tornando uma instituição cada vez mais perversa. Existem papas que eram extremamente perversos, né, vão surgir nessa época, né, como os Alexandre Borgia, um papa que tinha vários amantes, vários filhos, e um papa muito terrível. Depois dele surge Leão X, né, que tenta fazer a construção da capela da igreja lá da Capela Sistina no Vaticano, né, com uma fortuna. E então, faltando recurso, ele cria a ideia então das indulgências. E as ideias das indulgências. E aí sim, aí vai entrar a figura de Martinho Lutero, um monge alemão, um padre, né, católico, que havia primeiro sido formado em direito. O pai queria que ele fosse advogado, ele se torna padre. E quando ele vê na sua cidade Tetzel, vendendo lá as indulgências, né? Quem já viu o filme Lutero, né? Tem 2 filmes de Lutero muito bons, né? Um chama Lutero, né, que é um filme de 2003, né, com o Ralph Fiennes. Existe um de 1953 em preto e branco, chamado Martinho Lutero, um filme excelente, muito bom. Quem não viu, veja. Vai mostrar muito esse período aí da reforma. E um filme que é esse assim, é de ficção, mas é um filme que mostra muito o contexto da Idade Média antes da reforma, chama O Nome da Rosa. Vai mostrar mais ou menos um período de 1300, né, no ano 1300, aproximadamente. Então são filmes que se mostram um pouquinho sobre a história da igreja. O Nome da Rosa é um nome
É um filme de ficção, mas mostra o período da Inquisição, vai mostrar esse período aí da igreja antes da reforma. Tem o filme também do John Hus, né? E aí Lutero chega e quando ele fixa as teses, e começa a dizer, né, que o Tetzel chegava na cidade e falava, olha, com o papel da indulgência, quem comprar isso aqui, um analfabetismo muito grande, né, as pessoas, quem comprar esse papel aqui vai estar livrando do purgatório sua avó, sua mãe, seu pai, que já morreram. Quando a moeda cai aqui na caixa, a alma sai do purgatório. Então essa venda de indulgência revolta Lutero. E então Lutero na verdade não queria criar outra igreja não. No início ele queria reformar a igreja. Só que aí ele é ameaçado de excomunhão, ele é excomunhão, depois ele vai rasgar queimar essa bula de excomunhão em praça pública. Ele é perseguido, ele tem que se refugiar num castelo, né? O Imperador Carlos lá, senão ele ia ser morto, ele ia para fogueira. Enquanto isso ele traduz então a Bíblia, que era só em latim, então quem tinha acesso à Bíblia era somente os seminários e padres. E olha, tinha padres que eram analfabetos, nem todo padre sabia ler também não nessa época. Então, pouca gente tinha acesso à Bíblia. Era em latim, a missa era em latim, o padre via das costas virado para o povo. Virado de costas para o povo, celebrando a missa em latim. A Bíblia é algo que não estava a acesso do povo. Então, quando ele traduz a Bíblia na língua do povo alemão, ele fez um trabalho muito grande, não só de evangelização, como também de alfabetização. E Lutero influencia muito também na questão da educação na Alemanha. Um dos grandes trabalhos dele foi a tradução da Bíblia. A Bíblia na mão do povo aí foi algo extraordinário. Então surge Lutero, surge Zwingli, depois vem João Calvino, em Genebra, e surgem os conceitos básicos da reforma, né? Só pela graça, só pela fé, só por Cristo, né? A igreja vai combater, a igreja vai criar um concílio, o Concílio de Trento, 1546 a 1549, vai criar um movimento à contra-reforma, vai lançar um grupo de missionários, de evangelizadores para alcançar as regiões do Novo Mundo, né, que era a América que estava sendo descoberta e outros locais. Aí entra em ação os jesuítas, fazendo seu trabalho missionário em várias partes do mundo. O Brasil vai ser muito influenciado pelas missões jesuítas, inclusive na área da educação, durante séculos. A única forma de educação no Brasil aqui vai ser dos jesuítas, durante 300 anos aproximadamente. Então vai surgir um movimento à contra-reforma. A igreja reformada, Lutero, então não tem outra opção, né? Então acaba sendo um grupo de cisão dentro da igreja. E aí depois vão surgindo as denominações, né? A igreja luterana, a igreja anglicana, né? Com o rei lá da Inglaterra, que rompe com o Papa lá, por causa da questão do divórcio lá, e cria a igreja anglicana. Vão surgir depois a igreja presbiteriana, as igrejas episcopais, congregacionais, essas primeiras denominações. Isso em torno de 1500 a 1600 vão surgindo essa primeira fase da reforma. Uma figura muito importante da reforma vai ser o Calvino, né? Foi um reformador muito famoso. É em Calvino que aí sim vai ter algumas... Aí surge essa questão doutrinária aí, né? Então surge com o Calvino um conceito de interpretar algumas doutrinas que é considerado, devido ao seu nome Calvino, o calvinismo. Né? Então o calvinismo é uma interpretação. O calvinismo tem algumas interpretações particulares a respeito sobre alguns pontos, né, da salvação. Né? Então aí vem a questão da segurança da salvação, a questão da soberania de Deus, né, a questão da predestinação. Né? Aí vai pegar um conceito lá de Agostinho, de mais de 1000 anos antes, da questão da eleição.
E aí surge o calvinismo. Em contrapartida, vai surgir um movimento que interpreta de forma diferente, né? Esses conceitos com Jacó Armínio, aí vai surgir o arminianismo, né? Que vai ter alguns pontos bem diferentes, né, do calvinismo. Né? Então, onde está ensinado lá que a salvação, existe essa segurança de uma vez salvo, salvo para sempre, no outro lado vai dizer, não, a salvação pode ser perdida. Né? Esse é um conceito. Se de um lado vão dizer, olha, já está tudo determinado, Deus, aqueles que serão salvos, quem não vai ser salvo. Né? Então, já no outro lado vão dizer, não, a salvação ela é condicional. Ela é condicional, existe a questão do livre-arbítrio humano. Então, conceitos que vão surgir, arminianismo. Nessa declaração de fé aqui, na nossa declaração de fé, nós estamos com o arminianismo. No caso das Assembleias de Deus. Veja, como presbiterianos são calvinistas. Então há essas questões essas diferenças. Depois vão surgir um movimento anabatista. E depois o movimento, aí depois vão surgir igrejas batistas. Lá por 1700 vai ter 1750 chamado primeiro grande despertamento da igreja, com Jonathan Edwards, com John Wesley, George Whitefield, Carlos Wesley, chamado primeiro grande despertamento, né, na Inglaterra, depois nas colônias americanas, Estados Unidos ainda não era independente. Né, vai surgir depois o movimento metodista, o movimento de pregação, de santificação, né? E há relatos até de pessoas que exerciam dons espirituais nesse momento. É quase como a gênese, o movimento pentecostal que surgirá tempo depois. Então, a questão do movimento pentecostal, depois nós vamos enfatizar, né, terminar nele. Quando chega 1850, por aí, vai surgir um outro, lá do segundo despertamento, aí, lá nos Estados Unidos, com Charles Finney, Moody, né, grandes evangelistas, muito impacto, né? E esse movimento também é um movimento precursor daquilo que estava para surgir, que era o movimento pentecostal. Esse sim, já no início do século XX, com o chamado avivamento da Rua Azusa, né? Um movimento de busca dos dons espirituais, né? Aí surge o movimento pentecostal, né? Estados Unidos, espalha para o mundo inteiro. E aí, no Brasil, nós somos frutos desse movimento, quando em 1910, né, começa a chegar aqui missionários, né, vindo desse movimento, a Rua Azusa aí, né, então aí chega Luiz Franciscon, né, e começa a ser criada em 1910 a Igreja Congregação Cristã no Brasil. Surgem aí os missionários suecos que estavam nos Estados Unidos e depois começa a ter experiência do falar em línguas, né? Esse movimento, falar em outras línguas, os dons espirituais estavam bem esquecidos, né? A reforma protestante, ela focou muito na questão da salvação, né? O aspecto da salvação, muito embora que há relatos que Lutero falava em línguas e profetizava, mas isso não era incentivado. E nesse primeiro movimento isso não foi incentivado. O movimento das línguas, ele aparece no decurso da história, né? Aparece lá em Citações de Irineu, lá em 150 depois de Cristo. Vai aparecer um movimento chamado Montano, no ano 200 e pouco, né? Onde ele surge lá com duas profetisas lá. Mas depois do ano 400, isso aí vai ficar bem quieto. Vão ressurgir um pouquinho com os valdenses lá em 1100. Mas ele vem, depois surge essas primeiras, século XVIII, século XIX, com o primeiro e grande segundo despertamento, há algumas evidências de grandes conversões e até alguns relatos de línguas, mas não é um relato tão grande.
Esse movimento dos dons mesmo espirituais vai ganhar muita força no início do século XX com o movimento pentecostal. Pentecostal por causa disso, por causa do dia do Pentecoste, aquela vinda do Espírito Santo. Então aí, por isso cunhou-se o movimento pentecostal, por causa disso, por causa da questão de Atos 2. Ganhou esse título. Então vão surgir igrejas, as Assembleias de Deus, Congregação Cristã. Aqui no Brasil, o movimento pentecostal tem chamado Primeira Onda, que vai de 1910 a 1950, que é dominado praticamente, fica mais circunciso a duas igrejas, Congregação Cristã no Brasil e Assembleia de Deus. E a partir da década de 50 começam a surgir novas denominações pentecostais, como a Igreja do Evangelho Quadrangular na década de 50. E início da década de 60 surge a Igreja Deus e Amor, surge a Igreja Brasil para Cristo nessa época. Então começa o movimento pentecostal no Brasil, começa a ganhar mais igrejas. Começa na década de 60 também, nos anos 70, surge um movimento dentro das igrejas históricas e reformadas, chamado de movimento da renovação. Então começa, por exemplo, se existia a Igreja Batista Central, a Igreja Batista, agora começa a surgir a Igreja Batista Nacional, né, que era a igreja renovada, a Igreja Presbiteriana da mesma forma, Metodista da mesma forma, surge a Igreja Metodista Wesleyana, e assim por diante. Começa a vir denominações novas, como Igreja Nova Vida. E aí na década de 70, mais precisamente 77, começa a surgir então a terceira onda do movimento pentecostal. E aí com as igrejas neopentecostais. Então começa 77, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, depois a Igreja Internacional da Graça, nos anos 80, né, a Igreja Sara Nossa Terra, e assim por diante vão surgindo inúmeras e inúmeras, como nós temos hoje a realidade do nosso Brasil, inúmeras igrejas. O Brasil hoje tem um percentual, fala-se até em quase 40%, 35% de 40% de evangélicos no Brasil. E a maioria, a grande maioria, é de igrejas pentecostais. As igrejas pentecostais, então, têm uma visão da questão carismática, da continuidade dos dons espirituais, do falar em outras línguas, da crença nos dons de curar, de profecia. Então essa distingue de outras que creem na Bíblia, na Sagrada, tudo, mas alguns são chamados cessacionistas, ou seja, creem que os dons cessaram com os apóstolos, né? E os pentecostais são continuistas, creem que os dons continuaram depois dos apóstolos. Essa visão, já encerrando, também afetou a escatologia, que é o assunto da no próximo vídeo da próxima aula. Nós vamos falar como que a escatologia também foi construindo um pensamento de escatologia na história da igreja. Como que surgiu as atuais linhas de pensamento escatológico que nós temos hoje. Portanto, vai ser uma aula muito importante. Nós vamos falar sobre como que é interpretada essa questão sobre a volta de Jesus. Conceitos como o arrebatamento da igreja, grande tribulação, milênio. Isso é interpretado de forma uniforme ou não? O que surgiu, como foi o surgimento dessas principais linhas de pensamento dentro da escatologia? Então, dentro da teologia e dentro dessa área chamada escatologia. Esse vai ser o terceiro e último vídeo dessa série, onde a gente vai estar falando especificamente sobre isso. Primeiro nós falamos formação, os livros da Bíblia. Hoje falamos um pouco sobre história da igreja. E aí sim, a gente até, na hora que estiver falando de escatologia, vamos continuar falando um pouco de história da igreja, porque são interligados. Nós vamos falar de alguns movimentos que surgiram no século XIX e até hoje, né? Então nós vamos estar falando muito isso. Então na aula que vem, além da gente estar falando sobre escatologia, a gente também vai estar falando de alguns movimentos que surgiram
no século XIX, como o mormonismo, os testemunhos de Jeová, o adventismo, e também a gente vai falar sobre o movimento pentecostal e das igrejas históricas e como que essa questão sobre a volta de Cristo, o Apocalipse, é interpretado dentro desse segmento. Amém? Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco nesse segundo vídeo. Muito obrigado por você estar aí assistindo, nos vendo, nos ouvindo, participando. Espero que estejam gostando, né? Divulgue para mais alguém. Depois a gente vai falar o dia específico que a gente vai estar falando. Então aí a gente vai pedir que você nos ajude a divulgar, né? Essa terceiro e último vídeo dessa série, né? Os 3 vídeos nós estamos fazendo, tá bem? Deus abençoe a todos. Muito obrigado por estar conosco. O Senhor é a nossa força aí nesses dias tão terríveis, né? A hora que a gente vê a história da igreja, uma coisa que a gente vê é o seguinte: a igreja, ela tem uma história de perseverança, enfrentando perseguições, enfrentando heresias, nesses 2000 anos, mas ela resistiu, ela venceu, ela está até aqui, e assim ela vai continuar até que o Senhor volte, né? Porque Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, mesmo enfrentando tudo que a gente falou, né? Perseguições do Império Romano, enfrentou perseguição da cortina de ferro dos países comunistas, enfrenta hoje uma luta terrível, né? Dentro de países muçulmanos, hindus, enfrenta luta religiosa também, né? Mas ela está aí, né? Ela está aí, enfrentando lutas contra heresias, mas ela está aí. Essa igreja ficará até a volta do Senhor Jesus. É uma história de lutas, é uma história de perseguição, é uma história de perseverança e é uma história de fé também. Cristãos que enfrentaram os leões, enfrentaram o martírio, mas estão aí firmes. Dos quais Paulo, o escritor aos Hebreus, fala que muitos desses o mundo não era digno, mas eles ficaram, eles perseveraram e construíram essa base de história no qual nós hoje estamos aí sentados sobre os ombros de gigantes do passado. De gigantes do passado. Amém? Deus abençoe. Até a próxima aula. Muito obrigado. Amém.